capítulo 6. Estamos chegando hoje à nossa 17ª lição. Antes de nós lermos, quero deixar apenas algumas palavras introdutórias. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer o arroz numa panela menor do que a capacidade? Você botou o arroz na panela, achou que a panela ia dar e o arroz cresceu muito, passou da medida, transbordou. É horrível quando isso acontece, né? E no nosso caso aqui aconteceu algo semelhante, só que não é horrível, é muito bom. Eu comecei a preparar esse texto e a intenção era terminar a carta hoje, mas infelizmente, quer dizer, ou felizmente, né? Na verdade, porque nós sempre ganhamos com a instrução da palavra, mas não consegui terminar, porque tem muito assunto aqui, o arroz transbordou e a gente vai ter que deixar para concluir na semana que vem, se Deus permitir. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do texto do capítulo 6, do verso 10 em diante, mas não vamos conseguir concluir hoje. Então, estamos chegando à parte final da carta, e tem sido um grande prazer para nós, um enorme privilégio, caminhar por essas páginas aqui, nessa fonte inspirada por Deus e aprender tanto que temos aprendido, instruídos, exortados, desafiados e também consolados e encorajados por esta palavra e essa carta. Então, viver a vida cristã, irmãos, é um desafio enorme, exige sabedoria, discernimento, coisa que nós não nascemos com elas. Então, precisamos aprender, e a palavra de Deus é a fonte confiável na qual nós podemos aprender tudo isso. Então, temos aprendido muito, conhecido mais sobre Deus, sobre nós mesmos, dentro do plano de salvação que o Senhor tem e que nos envolve. Então, nós passamos os últimos domingos aqui com as diretrizes de Paulo para a vida no lar cristão e de uma perspectiva da vida cheia do Espírito Santo. Ele nos mostrou como essa vida deve ser vivida. E hoje nós vamos começar a nos ocupar das suas instruções sobre a armadura espiritual do cristão. A arma que Deus, ou as armas que Deus colocou à nossa disposição para lutarmos essa luta que não pode ser vista, não pode ser percebida com os olhos físicos, porque ela ocorre no mundo invisível. Então, tudo que vem sendo dito até aqui, né, pelo apóstolo Paulo, trata de relacionamentos entre pessoas, marido e esposas, pais e filhos, servos e senhores. E resumindo o objetivo de tudo que nós temos visto, de modo bem simples, nós podemos dizer que ele quer mostrar que essas relações, elas não devem ser vistas como uma disputa. Os maridos e as esposas não estão competindo, não são inimigos entre si, assim como os pais e os filhos. Se eles discordam, não é porque eles são inimigos, porque eles se odeiam, mas porque têm diferenças de opiniões a respeito de assuntos variados. Da mesma forma, os servos e senhores, não é? Paulo mostra que eles não precisam viver em guerra. Se pelo menos um deles estiver em Cristo, cheio do Espírito Santo, eles podem viver num clima de paz, de alguma harmonia, né? E, enfim, num ambiente saudável. Então, como nós temos visto, todas essas relações do lar deveriam ser vividas no prisma de um esforço conjunto para a edificação do lar, para o bem da família, da vida familiar, não é? Agora, no texto que nós temos hoje, nós vamos começar a explorar, Paulo vai mostrar algo bem diferente. Ele vai mostrar o contexto de uma guerra que está em curso. E nós estamos sendo convocados a nos engajarmos nessa guerra, porque nós estamos envolvidos nela. E mais, ele vai revelar qual é a face do inimigo comum a ser combatido, e não é uma pessoa de carne e osso, é um espírito, ou espíritos. Então, aquele que controla os poderes espirituais, que operam nas sombras, que trabalham de modo muito sutil
para abalar a nossa fé, para promover a divisão, para nos levar à separação de Cristo, mas também na separação de uns dos outros. Aquele que deseja enfraquecer a igreja e os cristãos individualmente, é contra esse inimigo que nós devemos lutar. Então, enquanto Cristo derrubou as paredes de separação, como nós vimos, entre o homem e Deus, entre os judeus e gentios, entre maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores, o diabo trabalha incansavelmente para reerguer novamente essas barreiras e separar as pessoas. Então, este é apenas um dos seus propósitos malignos contra nós. Pois bem, essa carta termina, então, com instruções muito preciosas sobre como nós podemos e devemos nos defender das investidas desse poder do mal. Então, vamos fazer a leitura do texto e depois vamos orar. Capítulo 6, versículos 10 até o 20, apenas. Na semana que vem nós vamos ler os outros versículos também, mas hoje vamos até o 20 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, ó Deus, obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez, por esse privilégio de podermos aprender com ela, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos agora que a tua instrução venha sobre nós, que o Senhor nos dê a capacidade, ó Deus, a direção, o discernimento, para que a tua palavra seja exposta de uma maneira própria, ó Deus, com integridade, e nós sejamos capazes de absorvê-la também em nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre nós, que o ambiente espiritual, Senhor, deste lugar seja totalmente limpo, ó Deus, para que nós possamos receber a tua palavra na íntegra, e ela seja a semente, a boa semente que vai frutificar, germinar e frutificar em nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo mostra muita consciência nesta carta. Ele sabe que a condição decaída da raça humana e, sobretudo, pelo fato de a queda do homem ter sido algo tão profundo, e tão insolúvel do ponto de vista humano, só Deus poderia reverter esse quadro. Então, Paulo sabe que a raça humana decaída nesse mundo segue uma agenda determinada pelo mundo espiritual. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 2, você vai ver nos versículos 1 a 7, onde ele fala sobre a nossa antiga condição antes de estarmos em Cristo, e com isso ele mostra como o mundo sem Cristo funciona. Ele diz que Cristo nos deu vida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais andávamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, então ele está mostrando aqui que existe uma agenda do mal, uma agenda perversa de Satanás, que conduz, que guia, que orienta a mente desse mundo, do sistema desse mundo. Então, ao chegar a essa parte aqui, ele vai mostrar que, embora nós tenhamos sido libertados do domínio desse principado maligno, embora ele não tenha mais acesso direto às nossas vidas, porque Cristo está conosco, está em nós, ainda assim nós estamos sujeitos a sofrer a sua influência, as suas formas dissimuladas de se manifestar em nossas vidas, de sugerir coisas para nós, nos fazer tropeçar diante de Deus. Então, o diabo foi vencido, foi derrotado, mas ele ainda não foi destruído. E Paulo quer que seus leitores entendam que todos nós, desde que fomos salvos por Cristo, nós fomos alistados para uma guerra que é travada no campo espiritual. E desde o começo dessa carta, ele vem expondo tanto a soberana graça salvadora de Deus quanto a responsabilidade dos cristãos em relação a esta salvação. E por isso, depois de ter falado, da grande salvação que recebemos, dos deveres que seguem essa herança, essa bênção que recebemos da parte de Deus em Cristo, onde ele vai focar ali o desafio da vida em comunhão, da santificação, do trabalho pela harmonia familiar. Então agora ele quer também terminar a carta nos chamando às armas e, sobretudo, à oração. Por quê? Porque nós não vamos ter sucesso, meus irmãos, em nenhuma dessas áreas de atividade que nós devemos, dentro do que nós devemos praticar, conforme Paulo nos ensina, se nós não atentarmos à necessidade de nos engajarmos nessa luta espiritual para permanecermos em Cristo. Então, por isso, nós vamos nos dedicar aqui, nesse tempo, a buscar a instrução a esse respeito. Duas coisas são importantíssimas para nós, a gente precisa entendê-las com muita clareza. Primeiro, o inimigo ao qual nós devemos combater, é algo específico, é um ser muito específico, e vai ser descrito aqui. E também as armas que temos à nossa disposição para lutar são armas poderosas, mas elas só têm poder se nós as usarmos, se nós colocarmos essas armas em ação. Então, essas duas coisas nós precisamos ter em mente ao estudar esse texto. Ok? E é isso que nós vamos ver aqui através da exposição da nossa passagem. Então, os versos 10 a 11, a primeira parte, diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus. Paulo começa com uma pequena introdução, e a sua intenção é ligar o que ele havia dito antes ao que ele vai dizer agora. Então ele começa com essa expressão quanto ao mais. Quanto ao mais. É uma locução adverbial. Em algumas versões da Bíblia, esse termo grego é traduzido com finalmente. Finalmente. Mas a expressão grega que aqui nós encontramos, ela tem um sentido mais específico, de forma, uma tradução mais fiel aos originais, nós poderíamos ler aqui um doravante, de agora para frente, de agora em diante. Esse seria o sentido que também nós vamos encontrar em 1 Coríntios 7, 29. Então, Paulo está dizendo, de agora em diante, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus. Então, há um inimigo que quer nos fazer retroceder, fracassar na nossa missão que Deus nos entregou. Portanto, ele diz, abandonem de uma vez a sua vida antiga, a sua maneira velha de viver, a velha natureza, conforme nós vimos no capítulo 4, versículo 22. Revistam-se de Cristo, revistam-se da nova natureza em Cristo Jesus, que vocês receberam de Deus, não é?
Abandonem as dúvidas, abandonem o desânimo e busquem o poder para vencer o mal. É isso que ele está dizendo aqui, com essa expressão, quanto ao mais, ou de agora em diante. Mas de onde vem esse poder, irmãos? Ele diz aí na segunda parte, né? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, o crente não faz nada sem Deus. Nada. Ele não pode nada sem Deus. Sem Deus ele é fraco, volúvel, suscetível, vacilante, inconstante. Nós não somos nada se Deus não estiver em nós e por nós. Então Jesus deixa isso muito claro quando ele afirma em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer nada. Somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Por que nós caímos eventualmente? Por que vacilamos? Por que tropeçamos? Por que pecamos? Por que nos afastamos dessa fonte de poder e começamos a acreditar que nós somos suficientes em nós mesmos para vencer as lutas que nos sobrevêm no dia a dia? Deixamos de orar, começamos a orar menos, deixamos de ler a Bíblia, ou seja, desligamos a nossa relação com essa fonte de poder e o que acontece, irmãos? Enfraquecemos, tropeçamos, caímos, sofremos, às vezes desnecessariamente. Qual é o contexto lá do Evangelho de João, onde Jesus diz essas palavras? É a exortação que ele faz para que os seus discípulos permaneçam nele. Né? Mas Jesus mesmo alerta, vocês só podem permanecer em mim se as minhas palavras permanecerem em vocês. Então essa relação de permanência é uma via de mão dupla. A palavra de Cristo permanece em mim, então eu permaneço em Cristo. Eu permaneço através da oração, eu permaneço através da comunhão. Cristo permanece em mim e eu permaneço nele. Não pode haver apenas um lado nessa equação, nós precisamos dos dois lados, funcionando para que a coisa dê certo. A própria convocação que o apóstolo Paulo faz aqui mostra a nossa impotência sem Deus. Ele diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, eu não posso fortalecer a mim mesmo. Você não pode se fortalecer, porque você não tem como se fortalecer, uma vez que você não tem poder, assim como eu não posso me fortalecer, porque eu não tenho poder. Nós precisamos, nós dependemos somente dessa fonte que está fora de nós, mas ao mesmo tempo está dentro de nós, porque o Senhor habita em nós pelo Espírito. Amém, irmãos? Então, nós precisamos buscar dessa fonte e beber dela o tempo todo, para que nós sejamos fortalecidos. E essa força não é nossa, ela não está em nós, ela está em Deus, e somente chega a nós por meio de Cristo. Paulo havia falado sobre esse poder com o qual nós devemos nos fortalecer, já no capítulo 1, versículos 18 e 19, né, você pode olhar comigo se você quiser, diz aí, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que ela é muito coerente, que ela é muito consistente, né? E temos aqui vários elementos que nos mostram o quanto nós devemos ter essa atenção. Muitas vezes nós achamos que a caixinha de promessa é a palavra de Deus, mas não é, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia como um todo, porque ela tem sentido, ela tem coerência, ela tem consistência, desde que ela seja lida dentro de uma visão contextual. Então, Paulo é um autor bíblico muito coerente com as coisas que ele diz. E ele vai colocando camadas nos seus ensinos. Então, aqui ele já havia falado sobre esse poder. Agora, ele desce a detalhes, mostrando por que nós precisamos desse poder,
e onde ele está realmente concentrado para nós, à nossa disposição, para que nós possamos usufruir dele. Então ele ora para que os seus leitores compreendam a natureza e a extensão desse poder. Que ele está à nossa disposição, que ele é eficaz, que ele está acima de qualquer poder terreno ou espiritual. E ele também havia usado sua própria experiência para mostrar que é por esse poder que ele vivia e desempenhava o ministério que recebeu de Deus, conforme nós vemos no capítulo 3, versículo 7. Então, ainda a mesma palavra usada aqui para falar desse empoderamento que Deus concede aos cristãos. Vamos tentar redimir essa palavra empoderamento, porque ela não tem culpa, não é do abuso que fizeram dela. Então, Paulo ele vai mostrar aqui também, de um modo indireto, que esse empoderamento que Deus concede a nós, ele tem uma fonte, ele tem ele procede, né, de uma fonte que já havia se manifestado muitas vezes na vida dos homens de Deus no passado. Né? Nós vamos encontrar no texto grego, né, mesmo sentido da palavra que Paulo usa aqui, nós vamos encontrar, por exemplo, na narrativa do Antigo Testamento grego, falando sobre Gideão, no capítulo 6, versículo 34 de Juízes, quando Gideão estava ali malhando o trigo, escondido dos midianitas, para tentar salvar alguma coisa e sustentar a sua casa, e a Bíblia diz que o Senhor chega para ele, através de um anjo, e diz: salve Gideão, homem valoroso, quando na verdade ele estava numa situação de total covardia, né? Ele estava acovardado, com medo dos midianitas, e então o Senhor concede poder a Gideão, e nós sabemos o resultado do que Deus faz na vida dele. Portanto, meus irmãos, nós temos que olhar para esse texto e aprender com ele que muitas vezes nós nos tornamos vítimas da nossa própria falta de fé e confiança em Deus. Porque quando nós temos consciência do poder que Deus colocou à nossa disposição, e quando nós o buscamos através de uma vida de oração, uma vida piedosa, certamente nós temos graça e recursos para lidar com a maior parte dos desafios que muitas vezes nos derrotam nessa vida. Foi esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme nós vamos ver no mesmo capítulo agora, que acabamos de ler agora no verso 20. Então, aqui a questão é buscar o fortalecimento em Deus, em seu poder. Isso aqui não é um luxo, irmãos, não é uma opção, mas é uma necessidade. Paulo está falando aqui no imperativo, é uma ordem que ele nos dá, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é uma questão de simples vontade, mas de obediência e também de dependência. Porque, se não for assim, nós sempre estaremos expostos e sem defesa aos ataques do diabo e sujeitos a caírem em suas armadilhas. Esse é o inimigo que nós devemos levar em conta, irmãos, porque é o pior inimigo que nós temos nesse contexto que Paulo está colocando aqui. Então ele diz no verso 11, na primeira parte: vistam-se com toda a armadura de Deus. Essa é a segunda vez que Paulo, na carta, usa essa figura, não é, de vestir, quando ele nos manda nos vestirmos. No capítulo 4, versículo 24, ele nos manda nos vestirmos da nova natureza que Cristo conquistou para nós. E agora ele diz que nós devemos nos vestir com toda a armadura de Deus. Então é uma das figuras ilustrativas que ele mais gosta de usar. Se você avançar um pouquinho aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Hoje nós vamos consultar vários textos aqui, que são muito importantes. Paulo diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, é um texto bem semelhante àquele que nós temos aqui. Antes ele havia falado sobre nos revestir da nova natureza, segundo Deus, em justiça, retidão e verdade. Agora ele nos ordena
a nos vestirmos com a armadura de Deus, que possui essas mesmas características, e nós vamos ver mais à frente no verso 14. Então é provável que esse conceito tenha vindo do Antigo Testamento. Nós vamos encontrá-lo em Isaías capítulo 59, verso 17, onde o profeta vai dizer que Deus se vestiu de justiça, tomou a couraça e colocou o capacete da justiça para guerrear contra o seu próprio povo que havia pecado contra ele. Mas ao mesmo tempo que Deus iria executar o juízo contra o seu povo, ele também iria salvá-lo por causa da sua graça. Nós vamos também encontrar esse texto aí, essa figura do soldado que se vestia de uma couraça. Nós vamos encontrá-lo em um outro texto, que é um texto deuterocanônico de sabedoria, que fala expressamente da armadura de Deus, que ele usa na luta contra os ímpios da terra e que contém os mesmos itens que Paulo vai mostrar aqui na carta aos Efésios. Esse texto não tem valor como escritura inspirada, mas ele nos ajuda a perceber que essa imagem da armadura, do soldado espiritual que luta ao lado de Deus e debaixo da graça de Deus para manter a sua fé, a sua esperança em Deus, ela fazia parte do imaginário teológico da piedade judaica e, consequentemente, também do apóstolo Paulo. E ele vai usar isso aqui de um modo próprio, mostrando que a nossa vestimenta, a vestimenta do cristão na luta espiritual é a armadura de Deus. Então, essa armadura é uma expressão que define um conjunto de armas que nós vamos analisar na semana que vem, se o Senhor permitir. Mas por hoje é importante que a gente guarde aquilo que nós estamos recebendo do Senhor para que nos sirva como base. Então, depois dessa porção introdutória, Paulo fala sobre o porquê é necessário o cristão se vestir com a armadura de Deus. Há um motivo bem objetivo para isso, e nós vemos aí na parte B do verso 11 e no versículo 12, acompanhem comigo. Ele diz: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, mas contra os principados ou potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui a gente começa a conhecer quem é esse inimigo contra o qual nós devemos fazer guerra. O texto mostra a forma como ele opera. E, infelizmente, irmãos, essa passagem aqui de Efésios 6, ela foi tão usada e tão abusada, de uma maneira descontextualizada, para promover uma verdadeira indústria de guerra espiritual dentro da igreja, há algumas décadas passadas, que hoje ele quase que se torna um lugar comum para os crentes. Mas ele não deixa de ter o seu valor por isso. Não é pelo fato de ele ter sido mal interpretado e usado de uma maneira até leviana em muitas situações que nós devemos desprezá-lo. Pelo contrário, nós devemos extrair dele aquilo que ele realmente diz para a nossa edificação, para o nosso ensino e também para que nós possamos praticar o que ele está nos ensinando. Então, o que nós vemos logo no início é que esse inimigo é uma criatura estratégica. Ele age de modo metódico, inteligente, ardiloso. O apóstolo Paulo fala que ele arma ciladas. Então, por causa da presença de Cristo em nós, ele não pode nos atacar diretamente, e diante disso o que ele faz? Ele arma ciladas. Ele usa de sutilezas para nos fazer afastar de Cristo, para nos enfraquecer, para enfraquecer a nossa fé, o nosso amor por Deus, o fervor espiritual da nossa vida. Então, Paulo diz, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, isso vem contra nós. Nós precisamos nos defender desses ataques, porque eles vêm contra nós. A ideia de Paulo que predomina aqui é a de firmeza. Nós precisamos estar firmes. Porque o nosso inimigo não vai desperdiçar nenhuma oportunidade que ele tenha
para nos fazer tropeçar. Por isso, nosso coração não pode ser vacilante, irmãos, não pode ser inconstante. É por isso que nós frisamos aqui sempre que o cristão deve viver uma vida intencional à luz da palavra de Deus. Ele precisa estar atento, engajado o tempo todo, porque o inimigo não tira férias, ele não descansa. Lembremos que a ira, por exemplo, é descrita como uma porta de oportunidade que nós criamos para essas intenções malignas em nossas vidas. Paulo fala sobre isso no capítulo 4, verso 26, onde ele diz que dar lugar à ira é dar lugar ao diabo. Então você percebe como nós é que damos alimento para essa fera que está o tempo todo desejosa de nos atacar e nos destruir. Nós podemos dizer então que a tendência irascível é uma das coisas que configura uma porta aberta para a cilada do diabo? Sim, com certeza. Isso reforça também a ideia contida na palavra traduzida aqui como cilada, né, que significa meios astutos, sutis, dissimulados de nos fazer pecar. Veja que nós temos a experiência do Jardim do Éden para nossa instrução nesse sentido. Como é que o diabo foi trabalhar ali com os nossos primeiros pais? Ele apareceu de uma maneira sensacionalista, fazendo espetáculos, se mostrando na sua forma verdadeira, não na forma propriamente dita, mas revelando as suas intenções. Não, ele chegou de forma dissimulada. Ele foi conversar com Eva de uma maneira muito dissimulada. Ele apenas propôs ali para ela o quê? Uma pergunta. O que foi mesmo que Deus disse? E quando ela disse o que Deus disse, ele falou, não, mas não é bem assim. Então ele disse, eu sou intérprete da palavra de Deus e vou dizer para vocês o que significa o que Deus disse. E Eva se encantou com aquilo, por quê? Porque no seu coração havia o desejo de provar do fruto que Deus havia dito para não provar. Então, irmãos, tudo começa quando nós damos material para o inimigo trabalhar contra nós. Nós é que damos esse material. E é isso que Paulo quer dizer aqui, quando ele fala sobre firmeza. É de nós não darmos esse material para o inimigo trabalhar contra nós. Entende? Jesus nos ensina que nós não devemos ignorar as más intenções de Satanás a nosso respeito. Em Lucas 22, 31, ele diz para Pedro, Pedro, Satanás te pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti, para que você não desfaleça. Então é isso que o diabo quer fazer com você, comigo. Ele quer nos destruir. As suas intenções a nosso respeito não são boas. Paulo faz o mesmo em outras cartas, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, quando ele diz, nós não ignoramos os ardis de Satanás, não devemos ignorar. Ou no capítulo 11, versículo 14, quando ele diz que Satanás se disfarça até mesmo em anjo de luz, para enganar até os próprios escolhidos. Ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, onde ele fala que a manifestação do iníquo, do anticristo, virá de uma maneira sutil, fazendo coisas boas para as pessoas, boas entre aspas, que vão enganar a muitos, porque serão prodígios que vão deixar as pessoas admiradas. Então, ouçam aí aqueles que ficam correndo atrás de milagres. Milagre não é necessariamente uma coisa boa, irmãos. Depende do propósito que Deus tenha, depende de onde Ele vem e depende para onde Ele nos leva. Então, nós temos muitas coisas para refletir em relação àquilo que Paulo está nos ensinando aqui, mas só para que a gente tenha uma ideia das inúmeras passagens que mostram as estratégias malignas contra nós em ação, nós podemos ver aí alguns exemplos bem práticos. Nós temos, por exemplo, a oposição que ele faz à palavra de Deus. E ele faz isso de 3 maneiras. Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 5, onde nós temos ali o quê? Um texto onde o profeta
o sacerdote Josué, Deus está falando com ele através do anjo. Então Satanás aparece e começa a acusar Josué. E então o Senhor toma a dianteira e defende Josué, mostrando que Deus tem propósitos na vida dele e que o diabo não tem autoridade e direito de acusá-lo naquele momento. Enfim, o que ele está fazendo? Ele está se opondo à palavra de Deus, não é? No capítulo 13 de Mateus, versículo 19, o Senhor mostra como o maligno rouba a semente da palavra que é semeada no coração das pessoas. É a primeira parte da metáfora que ele usa é quando o pássaro vem e come a semente, depois explicando para os seus discípulos, ele diz: esse pássaro aí é o maligno que rouba a semente da palavra no coração das pessoas. Como ele faz isso? Mudando as pessoas, mudando a visão das pessoas a esse respeito, a respeito da palavra de Deus, de Cristo, trazendo palavras de engano, não é? Dissimulando, tirando a atenção das pessoas acerca da importância de se preparar para a eternidade e de outras tantas maneiras. No capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1, o apóstolo Paulo fala como Satanás iria trazer palavras que teoricamente seriam palavras de Deus, mas que na verdade eram palavras de espíritos enganadores que viriam para enganar a igreja, para levar a igreja para um caminho errado em relação à palavra de Deus. Então veja, todos esses eventos mostram a oposição que ele faz à palavra de Deus. Depois, nós podemos ver também que ele se infiltra na igreja. Como? Através de pessoas. No capítulo 13 de Mateus, 24 a 30, o Senhor vai falar do joio e do trigo. E ele fala ali do quê? De verdadeiras conversões, de pessoas verdadeiramente convertidas, que nasceram de novo e estão na igreja, mas que também na igreja, no meio do povo de Deus, haveriam pessoas não convertidas. Pessoas que realmente não passaram por um processo de transformação na sua vida, mas então não somos nós que vamos discernir isso e tirar essas pessoas, porque nós não temos esse poder. Mas no final, o Senhor vai separar quem é justo e quem não é. Percebe? E por aqui também nós podemos entender, irmãos, como nós devemos estar atentos até no nosso relacionamento cristão dentro da igreja. Porque até aqui é possível que o Satanás use uma pessoa para nos fazer desviar do caminho. Entende a gravidade do assunto? Agora, irmãos, pelo amor de Deus, nós vamos ficar procurando joio, né? Não vamos ficar agora com o nosso alarme de joio procurando joio dentro da igreja. Quem vai fazer isso é Deus. O nosso papel é orar e vigiar. Não é isso que a palavra manda? Então, nós devemos fazer isso em todo o tempo e em todo lugar. Não é? Mas Satanás também age tentando impor medo aos cristãos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que ele é como um leão que ruge ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Não é? Eu gosto muito de assistir documentários sobre a natureza, especialmente de animais. E já assisti muitos, centenas deles, que mostram as estratégias de caça dos leões. Não é? Eles vão cercando o rebanho e ali eles começam a mostrar a sua força, o seu poder, através de rugidos e de outras formas, para que o rebanho se disperse e então aquele animal mais fraco, que está doente, que já não está conseguindo acompanhar o rebanho, fique para trás. E é aquele que ele vai atacar. Não é? Eu não estou dizendo que o leão é o diabo não, tá, irmãos? O que eu estou dizendo é que a figura que Pedro usa aqui é muito própria e é muito pontual, é bem exata, porque é isso que Satanás tenta fazer conosco. Ele quer nos fazer separar, ele quer nos separar do corpo de Cristo, ele quer nos separar da comunhão com Cristo, ele quer nos separar da vida com Cristo para que nós estejamos fracos e ele possa destruir a nossa vida. Não é? Tentando nos impor o medo. E depois também nós podemos ver que ele age por meio da sedução,
com ofertas muito atraentes. Ele fez isso contra o próprio Jesus, no capítulo 4 de Mateus, versículos 1 a 11, nós vemos como ele oferece o pão, não é? Ele oferece a glória, ele oferece o reconhecimento das pessoas, tentou fazer de Jesus uma celebridade. Atira-te daqui abaixo, porque aos teus anjos está escrito, né, que te guardarão para que você não se fira, não tropece em pedras. Citando ali o Salmo 91, o que ele queria? Que Jesus fizesse um espetáculo e se tornasse uma celebridade. Não é isso que o diabo oferece para nós, irmãos, o tempo todo? Fama, glória, sustento imediato das nossas necessidades, sem que nós tenhamos que depender de Deus, buscar a Deus, viver uma vida de comunhão. Ele também age por meio do aprisionamento de pessoas, usando enfermidades. Por exemplo, no capítulo 13 de Lucas, nós vemos uma mulher que estava 38 anos enferma, e Jesus disse que aquela enfermidade era uma enfermidade de procedência demoníaca. Não quer dizer que toda enfermidade vem do diabo, irmãos, não é isso. Mas aquela era uma forma de enfermidade demoníaca na vida daquela mulher. E por fim, nós podemos ver inúmeros casos de possessão demoníaca na Bíblia, onde Satanás escravizava as pessoas, e todas elas que tiveram encontro com Cristo foram libertadas pela manifestação do seu poder. Então, não devemos subestimar esse inimigo, irmãos. Em relação ao diabo, nós costumamos cometer dois erros. O primeiro erro é de temê-lo, de ter medo dele, de superestimar o seu poder, de vê-lo em tudo. Tem gente que em tudo vê o diabo, né? Em tudo é motivo para repreender. Caiu alguma coisa da prateleira sem que ninguém estivesse perto. Aí a pessoa diz, deve ser o diabo. Furou o pneu do carro na hora que eu estava com pressa para levar a criança para o hospital. Aí a pessoa chega na igreja e fala, irmãos, quero dar um testemunho. O diabo furou o pneu do meu carro, mas eu troquei o pneu e tive vitória e levei a criança e tudo deu certo. Pelo amor de Deus, irmãos, nós não podemos ter esse tipo de pensamento ingênuo, às vezes até infantil, né, de ver diabo em tudo. E muitas vezes isso acontece na igreja. Muitas pessoas pensam dessa forma. Em tudo elas veem o diabo. Ou é Deus, ou é o diabo. Meus irmãos, existe no meio de tudo isso aí, existe uma série de coisas que fazem parte da nossa vida do dia a dia. E são eventos naturais que a ciência pode explicar, que não tem nada a ver com o diabo. Então, um dos erros que nós temos, que nós praticamos, nós cometemos, é esse, de ver o diabo em tudo, de superestimar o seu poder, de julgá-lo como um opositor de Deus. Meus irmãos, o diabo é uma criatura, e ele só pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça, não mais, não mais. O outro erro que cometemos é subestimar o diabo, é achar que ele não tem nenhum poder, ou que ele nem existe, né? E o Hernandes Dias Lopes diz uma coisa interessante. Ele diz que a primeira forma de satanismo é negar a existência do diabo, por incrível que pareça, e tem todo sentido, né? Porque quando você nega que o diabo existe, você pode cultuá-lo como uma criatura boa. E tem muita gente que faz isso, que acredita que Satanás, no fundo, é uma vítima da arbitrariedade de Deus, né? Você pensa assim, que loucura, mas a gente vive num mundo louco, né, irmãos? Então, no mundo louco, tudo pode acontecer. E Paulo faz, então, essa advertência que é muito pertinente. Olha, não subestimemos, mas também não superestimemos o diabo. E aí essa advertência ganha mais sentido ainda quando nós pensamos em que contexto nasceu a igreja em Éfeso. Vamos relembrar rapidamente? Venha comigo a Atos capítulo 19. Atos 19.
Vamos ler versículos 11 e 12. Primeiro, diz aí que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Agora veja os versículos 18 a 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, 50.000 denários era dinheiro para chuchu naquela época. E esse é o montante do valor dos livros de magia que foram queimados. Então, o que a gente conclui? Satanás perdeu o seu trono na cidade. Ele estava furioso com Paulo, com a igreja, com todo mundo. Ele queria destruir todo mundo que destruiu a sua fonte de engano, de maldade, que era o trono instituído para ele na cidade de Éfeso. Depois você pode ver que tudo isso aqui acontece em Éfeso. Você pode ler o capítulo 19 inteiro. Então, o que nós vemos? Será que ele simplesmente se conformou com a derrota e se recolheu? Não, irmãos. O que nós vemos, por essa advertência de Paulo, é que ele vinha lutando com todas as suas forças para reaver o seu antigo território. O próprio Jesus fala sobre isso. Metaforicamente, ele diz que o diabo, quando sai de uma pessoa, ele anda por lugares ermos, procurando outra habitação, e quando ele não encontra, ele volta para tentar habitar de novo naquela vida da qual ele foi tirado. Então, a intenção de Satanás, no mínimo, é não dar descanso ao cristão, enquanto esse cristão deseja fazer a vontade de Deus, porque o objetivo do cristão nesse combate é resistir aos ataques e também contra-atacar. Então, nós poderíamos resumir a estratégia adequada para isso com as palavras de Tiago, quando ele diz: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. Ou seja, é um esforço simultâneo de submissão a Deus e resistência ao diabo. Fazendo aqui menção ao livro de Bonhoeffer, Resistência e Submissão. Agora, nós vamos ver que Paulo vai mostrar qual é a natureza dessa luta de resistência, a qual nós devemos nos engajar. Versículo 12, e que nós já vamos partindo para a parte final da nossa reflexão nesta manhã. Diz aí o verso: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, mais uma vez nós vemos aqui a forma dinâmica como Paulo trabalha as suas ilustrações. Ao mesmo tempo em que ele está falando de uma figura, e nesse caso aqui a figura da armadura, para ilustrar o ensino que ele propõe, ele simplesmente muda, introduz outra figura de um universo diferente para reforçar a ideia principal. Já vimos isso antes, quando ele mistura as imagens de uma família e, na mesma sequência argumentativa, ele coloca a imagem de uma construção. Nós vimos isso no capítulo 2, versículo 19 a 22, onde ele diz que nós somos família de Deus, povo do Senhor, que estamos ali envolvidos na promessa feita a Abraão, e na mesma sequência ele diz que nós somos edifício de Deus, que nós somos templo que está sendo edificado ao Senhor. Então Paulo tem é uma prática que ele tem nas suas cartas, e ele faz o mesmo aqui. Ele usa uma outra imagem diferente da armadura, que é a imagem da luta livre. A palavra que ele escolhe, que é palê no grego, se refere à luta que era praticada esportivamente pelos gregos e romanos naquele tempo. Ou seja, trata-se de uma luta física, pessoal,
entre dois atletas, no qual os oponentes usavam ali apenas a força física, tendo como ferramentas apenas os seus braços e as suas pernas, não é? Então, eles não usavam armaduras, mas só uma peça de roupa, como se fosse um short, né, para nós hoje em dia. Então, a primeira característica dessa luta é que ela é uma luta pessoal. Ela é intensa, ela exige esforço, inteligência, técnica, intensidade. Aqui não é necessariamente brutalidade, ela tem mais a ver com algo incessante, engajado, persistente. É assim que deve ser a nossa luta contra Satanás, contra o poder do mal, contra o diabo e seus comandados. E essa é a forma como os cristãos, então, devem ver o inimigo e se engajarem nessa luta contra ele. Agora, irmãos, Paulo ressalta aqui uma segunda característica dessa luta, que ela não é contra pessoas, mas contra os poderes malignos organizados. Ele diz, não é contra o sangue e a carne. Como nós podemos entender essa frase? A luta não é contra a carne ou sangue e a carne. Nós podemos entender de duas maneiras. A primeira é que Paulo quer se reportar a tudo o que ele já havia dito anteriormente a respeito dos relacionamentos em Cristo Jesus. Nesse sentido, pode parecer desnecessário até fazer uma advertência, depois que ele já havia dito no capítulo 4 que nós devemos viver em comunhão como irmãos, não é que nós devemos fazer de tudo para não prejudicar quem quer que seja, ou entre os capítulos 5 e 6, quando ele fala sobre imitar a Cristo nos nossos relacionamentos familiares. Mas, quando se fala na Bíblia sobre guerra, sobre luta, sobre combate, nunca é demais lembrar que o alvo não são as pessoas. Porque nós, às vezes, confundimos isto, né? E achamos que a nossa luta para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós temos que lutar contra as pessoas, contra seres humanos. Paulo quer deixar claro que o inimigo é o diabo e todos aqueles espíritos que estão associados a ele com o propósito de obstruir o nosso caminho para a glória, irmãos. Então, o nosso inimigo não são pessoas. Infelizmente, essa questão da guerra espiritual trouxe muito essa beligerância para a igreja, né? Esse desejo de estar em guerra o tempo todo contra pessoas também. Quando nós muitas vezes pegamos os salmos de um período onde a guerra era lícita, porque havia uma necessidade de se fazer guerra para que pudesse sobreviver uma nação, um reino, um império, enfim, um governo, era um momento diferente, num contexto diferente. Nós não podemos pegar a ideia de combater o inimigo físico que está nos Salmos e aplicar a nossa vida no dia de hoje, porque Cristo mudou isso, irmãos. Ele nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Não é? E essa instrução de Cristo, a gente lida com ela como quem recebe aquela receita do médico e acena positivamente com a cabeça, mas aí pega a receita e enfia no bolso, nem passa na farmácia, porque já sabe que o remédio é ruim, é indigesto. Aí a gente pensa, vou comprar esse remédio agora não, vou deixar para depois. É a mesma coisa que a gente faz com esse texto, quando Jesus manda a gente amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. A gente pega a receita, põe no bolso, esse remédio é muito amargo, eu não vou comprar não. Ou então é muito caro, né? Não vou comprar agora, vou comprar depois. Mas, meus irmãos, hoje é tempo de colocar em prática o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, a nossa luta é de natureza espiritual, contra regiões celestiais, no mundo invisível. O texto fala de uma tríade do mal, principados e potestades que estão sempre juntos, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Se fôssemos classificar essa tríade em relação à prática de crimes, nós chamaríamos de organização criminosa. Mas aqui no nosso caso nós podemos chamar de organização tenebrosa.
porque ela opera nas trevas, na escuridão. Então, Paulo já havia falado do príncipe das potestades do ar, cujo espírito atua nos filhos da desobediência, capítulo 2, versículo 2. E esta é uma das formas de representar essa organização maligna que opera no mundo espiritual contra a igreja e contra os cristãos. Mas nós vamos descrever aqui rapidamente o que está envolvido nessas categorias demoníacas, né? Especialmente na categoria principal, que é principados e potestades. Essa é a categoria mais importante porque ela engloba todas as outras. E na teologia de Paulo, esse termo é quase que uma palavra composta, né? Ou seja, duas palavras que sempre aparecem juntas. Elas aparecem várias vezes aqui e em outras cartas do mesmo autor. Nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 21, no capítulo 3, versículo 10, aqui no nosso versículo 12, e numa definição simples, principados e potestades significa inteligências demoníacas. Ou seja, são seres inteligentes que planejam, que articulam, que criam estratégias, que buscam meios de operar o mal. E no contexto bíblico mais amplo, nós poderíamos dizer que são hostes angelicais, né, decaídas. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, na carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, onde ele fala sobre as hostes angelicais decaídas, com as suas criaturas incontáveis, que são sujeitas ao comando de Satanás. Então, irmãos, todo esse contingente foi expulso da presença de Deus e agora trabalha arduamente entre o céu e a terra nas regiões celestiais, e nós somos os seus alvos principais, nós, os crentes individuais e como igreja. Pois bem, é contra isso que nós estamos lutando. A boa notícia, qual é? É que esses poderes estão debaixo dos pés de Cristo. No capítulo 1, versículo 21, que nós citamos, nós já lemos e já estudamos sobre ele, quando Paulo diz que Cristo foi assentado num lugar de glória e honra na presença de Deus, à mão direita do Pai, e que debaixo dos seus pés, do seu domínio, do seu poder, estão todos os principados e potestades, sejam do bem ou do mal. Então a Bíblia não se omite em reconhecer que Deus, em seu soberano e sábio governo, permite que o diabo atue como dominador, como influencer, né, desse mundo. Nós vamos ver isso em João capítulo 12, versículo 31, próprio Jesus afirmando isso. No capítulo 14, versículo 30, ele também fala, né, sobre Satanás como príncipe desse mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo fala desse espírito maligno que cega o entendimento das pessoas. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, né, o mesmo apóstolo João também vai falar a respeito da existência dessa criatura do mal, desse poder maligno que trabalha contra a igreja. Mas, em todas essas passagens, depois você pode ler em casa, nós vamos perceber que há uma clara distinção entre o nível de autoridade relativa permitida a Satanás e a autoridade absoluta que repousa sobre a pessoa de Cristo. Isso é fundamental que a gente entenda, irmãos. Então, o diabo cega o entendimento desse sistema para impor, né, a sua vontade, o seu querer, através da escuridão. Nós podemos dizer que os governos deste mundo são uma expressão do poder do mal no mundo? Podemos. Mas nós não podemos confundir uma coisa com outra. As pessoas são as pessoas. Mas além das pessoas, dos seres humanos, existem esses seres espirituais perversos e maus que trabalham para destruir tudo de bom que Deus criou. Então, irmãos, Lucas capítulo 22, versículo 53, nós podemos ler um pouquinho sobre isso. Lucas capítulo 2, versículo 53. Lucas 22, 53.
que diz aí: todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, durante todo o tempo eu estive com vocês e vocês não me prenderam porque não havia chegado a minha hora. Agora chegou a minha hora. E até o poder das trevas tem um papel importante nesse momento, porque essa é a minha hora de entregar a minha vida para redimir os pecados daqueles que são meus. Entende o que Jesus está dizendo? Deus permite que até o poder das trevas tenha um papel importante dentro do contexto do plano de salvação. Deus é sábio, irmãos. Ele conhece perfeitamente o princípio e o fim de todas as coisas. E Ele sabe o porquê de todas as coisas. Então, esse mundo tenebroso existe dentro do nosso mundo. Ele é real. Mas sobre nós está a luz de Cristo. E é com essa luz e nessa luz que nós devemos lutar o tempo todo. Cristo já venceu essa guerra por nós. No entanto, aprove a Ele nos deixar no mundo, a fim de que nós travemos a nossa própria batalha diariamente. Porque é isso que vai forjar em nós o caráter de Cristo e nos confirmará nessa relação de pertencimento com Ele. Então, a advertência de que nós não lutamos contra a carne e sangue, ela tem esse lado de que nós não lutamos contra pessoas, mas também tem um outro lado, é um segundo sentido, no qual nós devemos entender que os inimigos não são meras pessoas, não são seres humanos frágeis como nós, pelo contrário, eles nos excedem em força, inteligência, percepção da realidade, astúcia, muito mais do que nós podemos imaginar. Então, para ilustrar o que estamos dizendo, nós podemos trazer à memória um fato curioso que acontece em Éfeso também, com os filhos de Seva, no capítulo 19, versículos 13 a 16. Nós lemos do capítulo 19, nós lemos os versículos 11 e 12, vimos que Paulo expulsava os demônios, que os demônios saíam das pessoas até pelo simples fato dos lenços que Paulo orava serem postos sobre as pessoas. E os filhos de Seva viram isso e disseram: poxa, que bacana, vamos fazer também. E eles vão, e tem lá uma pessoa endemoniada, e eles se juntam, e o texto diz que eram 7 os filhos de Seva, e eles vão para expulsar o demônio, pensando: poxa, o negócio é simples, muito mais simples do que a gente pensava. E eles vão então fazer o trabalho de exorcismo. E o que acontece? Vocês se lembram? O demônio pula sobre eles, dá uma coça em todos eles, e o texto diz que eles saem nus e foram expostos à vergonha. Isso mostra o quê, irmãos? A nossa luta não é contra a carne. Nós não estamos lutando contra pessoas. Nós estamos lutando contra espíritos que têm poder para nos destruir se nós não estivermos firmados em Cristo. Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para a igreja achando que elas estão indo para a Disneylândia. Não, estamos aqui para usufruir, para aproveitar. Isso aqui é uma brincadeira, qualquer coisa que a gente fizer dá certo. Não, irmãos, isso aqui é uma coisa séria, muito séria. Então, os filhos de Seva acreditaram que assim como Paulo fazia, eles também poderiam fazer. A diferença é só uma, é que Paulo usava a armadura de Deus e eles não. Essa é a diferença. Então, eis aí a essência desse segundo sentido. Quando Paulo diz a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele também está querendo dizer o inimigo que estamos enfrentando, humanamente falando, para nós é um gigante. E sem a armadura de Deus nós não temos a menor chance contra ele. Esse é o ponto que deve ficar gravado também, nesse segundo sentido. Conclusão, irmãos, o diabo é como um cão preso na corrente. Cristo já o venceu, já o humilhou publicamente na cruz e na ressurreição, mas o cão ainda morde. E a gente precisa tomar cuidado.
A vitória de Cristo já foi consumada? Sim, mas ela ainda não foi totalmente implementada neste mundo. Isso vai acontecer quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória. Portanto, até lá, é o meu dever, é o seu dever, é o dever de cada cristão se apresentar para lutar no campo já conquistado por Cristo. Como vimos aqui, o nosso trabalho é composto de resistência e também de revide, de ataque. Nós veremos mais à frente que o Senhor nos deu uma armadura que possui armas de defesa e também de ataque. E a nossa vocação, descrita aqui, meus irmãos, não é vocação para o sucesso, para a fama, para a fortuna, mas para a perseverança. O que temos de fazer é ficar firmes. Não podemos impedir que o inimigo nos arme ciladas, não podemos impedir isso, mas podemos resistir a ele na força e no poder que vem de Deus. Essa é a nossa parte nesse processo. Jamais devemos nos esquecer que estamos a serviço de um grande conquistador, o maior de todos, o guerreiro celestial, invencível, é do seu lado que nós estamos lutando. Então não tem como perder essa luta, irmãos, desde que nós permaneçamos do lado certo, no campo que ele já conquistou para nós. Amém? Então, em que consiste essa armadura? Semana que vem nós vamos ver. Hein? Sim. De acordo com essa questão de hoje, né? Sim. São duas perguntas. Como que a gente interpreta lá 1 João 5, né, que fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, e como a gente pode discernir os acontecimentos da nossa vida para saber quando é uma ação demoníaca ou quando é um acontecimento da própria vida, quando não vem de Satanás? Uhum. Então, a pergunta do Danilo, para quem não ouviu, são duas perguntas. A primeira é como a gente entende o texto de 1 João capítulo 5, no versículo 18, a gente citou o 19 e esse é no 18, né? Quando ele diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. E a segunda pergunta é como nós podemos discernir quando as coisas acontecem conosco, quando elas são algo natural da vida ou quando elas são uma ação de Satanás. Bem, em relação à primeira pergunta, como nós vamos interpretar o texto de João por essa passagem, basicamente o que nós estamos dizendo aqui tem tudo a ver com a maneira como João coloca esse versículo lá. Nós devemos lembrar que o foco de João é mostrar a resistência do crente contra o anticristo, né? Contra aquele que nega que Jesus veio em carne. Então, esse é o foco principal de João, a nossa resistência aos ardis do anticristo. E ali, nós vamos ver que quando João faz essa afirmação, aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca, é justamente no sentido de que se nós preservarmos a nossa integridade numa vida de comunhão com Cristo, nós não vamos dar brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Então, tem esse sentido. Você pode observar ali que ele vai falar sobre a necessidade de nós amarmos ao irmão verdadeiramente, né? De nós vivermos uma vida de comunhão com Deus e não em pecados deliberados. Ele vai dizer que se nós pecamos, nós devemos confessar os nossos pecados, reconhecê-los, e então nós vamos receber o perdão, e daí nós vamos voltar a viver o caminho de integridade com Deus. Ou seja, são todas maneiras que nós vamos praticar, formas que nós vamos praticar a palavra de Deus, de tal maneira que Satanás não tem espaço nas nossas vidas. Então é nesse sentido que ele diz, aquele que é do Senhor, que é de Cristo, que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Porque onde Cristo está, não tem lugar para o diabo. O problema é que quando nós nos esvaziamos de Cristo, aí a gente deixa a porta aberta para a oportunidade, né? Então a questão aqui é, como nós dissemos na palavra de Paulo, é a firmeza, é ficar firme. Ficar firme significa permanecer íntegro, manter a sua vida guardada, protegida, debaixo da comunhão com Cristo, por meio do seu Espírito em nós, né? Por meio da palavra, da leitura da palavra, da oração, das práticas espirituais, do jejum, enfim, dos meios que o Senhor nos deu para que nós possamos consagrar as nossas vidas e mantê-las nesse campo conquistado.
né? Foi até bom que você fez essa pergunta, porque me deu a oportunidade de explorar um pouquinho desse conceito do campo conquistado. Cristo conquistou um campo para nós, um espaço onde nós vivemos, espaço de comunhão como cristãos, quando nós nos reunimos na igreja para cultuar, um espaço de oração, a prática da piedade sistemática que nós temos durante a semana, não é um espaço de santidade, de retidão, de integridade, de graça, de amor, de cuidado, de provisão, de sustento. Ou seja, tudo isso está disponível para nós nesse ambiente da presença de Cristo em nossas vidas. Agora, se nós tentarmos lutar contra Satanás fora desse campo, aí a gente não vai conseguir vencer. Nós vamos perder a nossa luta, porque aí nós estamos nos expondo, né? Vamos pensar aqui na figura de Pedro. Ele está dizendo, o leão está rugindo. Ele está rugindo ao derredor. Então, a questão é saber se eu vou sair do rebanho de Cristo, né? Se eu vou me desligar do rebanho, se eu vou me desgarrar, ou se eu vou permanecer ali, sob os cuidados do bom pastor. Esse é o ponto. Respondi a primeira? A segunda, sobre a questão de como nós podemos discernir, não é? Bem, basicamente, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, existe uma testificação interna, íntima, do nosso coração, de que nós pertencemos a Cristo, estamos em comunhão com Ele. Esse é um fato. Agora, por outro lado, essa nossa capacidade de discernir, essa nossa consciência, ela é inata também, né? Então, assim, nós somos capazes de perceber quando nós estamos firmados em Cristo, quando nós estamos ligados a Ele e quando nós estamos desligados, certo? Então, assim, se ocorre um evento na minha vida, né, e aquele evento ocorreu num tempo em que eu estou desligado de Cristo, em que eu estou separado dele, eu não estou falando aqui, irmãos, de breves momentos em que a gente tropeça, que a gente comete um erro e a gente se sente desligado de Cristo, e na verdade a gente não está desligado, né? Nós estamos apenas num momento de fraqueza em que nós tropeçamos, mas Cristo permanece com a sua graça sobre nós, desejoso de nos perdoar e de nos restabelecer. O que eu falo aqui é de um ato de apostasia mesmo, de uma separação, né? Então, nesse momento, muito do que nos acontece, talvez tudo que nos acontece, provavelmente veio por meio de uma ação demoníaca. Mas quando nós estamos em Cristo, nós precisamos confiar que Deus está ao nosso lado, que Cristo está conosco, que nós fazemos parte do plano de Deus e dentro desse plano também faz parte o cuidado e a proteção de Deus. O governo de Deus está sobre nós somos dele, ele nos guarda, não é? O apóstolo Pedro vai dizer isso na primeira carta, capítulo 1, versículo 6 ou 7, agora, um ou outro, se não me engano, se não me falha a memória. Ele diz que o Senhor nos guarda durante o tempo da nossa peregrinação. Então, nós somos guardados por Deus e precisamos confiar nisso. Então, para nós cristãos, que estamos firmados em Cristo, os eventos da vida são eventos naturais, são coisas que acontecem o tempo todo. Agora, pode ser que Deus permita que Satanás tenha, de algum modo, liberdade para fazer alguma coisa na nossa vida que vai causar dor, aflição, angústia? É possível, mas acho pouco provável, porque o que aconteceu com Jó foi um contexto muito específico, né? Mas você não vai ver aquilo acontecer em outro momento nenhum no Antigo Testamento, e muito menos no Novo Testamento, porque no Novo Testamento Cristo veio para tirar do diabo toda a liberdade nesse sentido, né, de agir diretamente sobre a vida daqueles que pertencem a Deus. Essa é a principal garantia que nós temos nessa luta. Nós estamos guardados, estamos protegidos debaixo da autoridade de Cristo. Ok? Então, assim, voltando à questão da luta espiritual, para fechar aqui essa resposta, a guerra espiritual, né, com todos os seus livros e filmes e tudo mais, e palestras e conferências e todas as outras coisas, o grande problema é quando nós
supervalorizamos Satanás e o seu poder. Aí a gente coloca Deus de um lado e Satanás do outro. Então, se o que está acontecendo comigo não é bom, vem de Deus. Se é ruim, vem do diabo. Meus irmãos, não podemos olhar a vida dessa forma. Isso se chama dualismo, né, e maniqueísmo, ou seja, ou é branco ou é preto. Mas tem cinza, tem azul, tem vermelho, tem rosa, tem roxo, tem amarelo. A vida tem várias cores. Há muitas coisas que podem acontecer conosco que não tem nada a ver com a influência espiritual, mas outras tantas sim. Então, a coisa mais correta a fazer é lutar pela manutenção da minha comunhão com Cristo, da minha comunhão com Deus, porque se eu estiver firmado no Senhor, não importa o que aconteça, o Senhor está comigo. Eu vou passar, vou superar e vou vencer porque Cristo venceu. Não é a minha vitória, é a vitória de Cristo sobre a minha vida, ok? Então tem esse sentido. Respondi a pergunta? Ok. Sim, irmã. Dentro da primeira pergunta feita pelo Danilo, cabe muito o exemplo do cachorro na corrente. Sim. Ele ainda Morde. Estamos protegidos enquanto estivermos debaixo do senhorio de Cristo. Sim. Mas muitas vezes, flertando com o pecado, nós saímos debaixo dessa proteção e nos aproximamos do cachorro. Isso. Quando somos mordidos, ainda achamos assim, mas Deus não me protegeu. É. Porque flertamos com o pecado e caímos. Sim. Tem um irmão que diz sempre que o crente não cai, o crente vai caindo. Uhum. São abertas concessões. E cabe muito na situação do exemplo que o irmão pastor disse, dentro dos filhos lá de Seba. Sim, Seva, é. Que assim não estavam debaixo da mesma proteção, do mesmo comprometimento de Paulo, Uhum. e foram tentar fazer o que Paulo estava fazendo. Sim. Então, a irmã Dina está fazendo aqui uma contribuição dizendo que normalmente o diabo tem oportunidade de agir na nossa vida quando a gente dá essa oportunidade, quando a gente abre concessões com o pecado, começa a flertar com o pecado. Não, então, ela falou a respeito da figura do cachorro na corrente. Muitas vezes a gente vai lá e quer fazer prova para ver se o cachorro morde mesmo, se não morde, e a gente acaba saindo ferido, né, dessa atitude de negligência, basicamente, né? Ok, obrigado, irmã. Mais alguma pergunta? Sim. Dentro do versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e dentro desse contexto do cachorro também, Uhum. dessa alegoria, a gente pode entender que todo sofrimento que é causado pelo diabo, na verdade, no fim das contas, é Deus que está permitindo para o nosso aperfeiçoamento, então está cooperando para o nosso bem, o sofrimento que vem desse tipo de ataque, quando a gente tem a fé genuína dada por Deus, como está escrito em Efésios 6, que o escudo da fé, pelo qual vocês apagam todos os dados inflamados do diabo. A gente pode entender assim que coopera para o bem até o que vem do diabo, porque no fim das contas está vendo de Deus para o nosso aperfeiçoamento, o sofrimento que vem nesse sentido. Essa é uma pergunta que ela tem a resposta para essa pergunta, ela é uma resposta muito ampla, porque ela envolve a questão do mal, né? Se o mal existe no mundo, existe porque Deus não tem poder para conter o mal, né? Ou porque Deus tem alguma predileção, algum prazer em agir por meio do mal, e esse é um problema filosófico, teológico, muito amplo, né? Mas vamos tentar responder de forma simples. Você usou Romanos capítulo 8, versículo 28, onde Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu prefiro a tradução que diz que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem, né? Que tem um sentido diferente. Quando você pensa que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem, isso quer dizer que até nas adversidades que a gente vive nesse mundo, as lutas que enfrentamos, e até mesmo os ataques de Satanás contra nós,
eu espero ter deixado claro aqui que são ataques indiretos, porque ele não tem acesso direto à nossa vida desde que nós estamos em Cristo, né? Deus está trabalhando no meio de tudo isso e através de tudo isso para nos aperfeiçoar, para nos levar à sua vontade, ao seu propósito, e para que no final nós possamos colher disso um bem para nós. Só que esse bem nem sempre é um bem que vai se traduzir de forma visível, né? Às vezes coopera para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. São coisas que só nós que estamos vivendo a experiência podemos perceber que está acontecendo, mas quem está de fora não está vendo, né? Então, de um modo objetivo, sim, tudo que Deus está fazendo e permitindo nas nossas vidas tem um propósito de nos levar a um lugar melhor, né? Porque Deus, ele lida conosco a partir do seu amor, da sua graça. Deus não lida conosco a partir de um sentimento de vingança, de um desejo de nos fazer o mal, de uma intenção de nos diminuir, de nos enfraquecer. Pelo contrário, se ele quisesse fazer isso, bastava ele nos ignorar, né? Mas o fato dele ter mandado o seu Filho ao mundo mostra que ele não nos ignora, pelo contrário, ele se importa conosco, porque ele quer recuperar tudo de bom que ele criou nesse mundo, porque o mundo bom que Deus criou ainda pertence a ele. E ele tem o propósito de resgatar esse mundo em toda a sua abrangência, né? Agora, é importante que a gente tenha esse discernimento, que isso não quer dizer que Deus aprove o mal, ou que exista algum mal em Deus. Isso de forma alguma. Entendeu? Então, a gente tem que sempre ter essa preocupação, né? Vamos tomar o exemplo de Jó. Mesmo no caso ali, especificamente, era um caso diferente, onde Satanás teve acesso direto à vida de Jó. Só não tocou na sua vida, mas arrasou com ele, né? No fim, o que ele colheu foi bom, do ponto de vista teológico, espiritual, de quem ama a Deus e quer conhecer mais a Deus, sim, foi bom. Porque ele mesmo dá testemunho no capítulo 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? Ou seja, não é só porque me disseram, porque eu tive uma experiência, foi uma experiência dolorosa, né? Agora, do ponto de vista prático, humano, olhando com olhos humanos, o que ele colheu foi bom? Bom, aí depende da interpretação de cada um, né? Normalmente os pregadores da prosperidade dizem, não, veja que Deus levou ele a perder tudo, mas depois deu em dobro. Mas isso não tira o fato dele ter perdido os filhos, né? Um filho que você ganha hoje não substitui o que você perdeu ontem. E a dor que você sentiu quando perdeu não vai ser tirada porque você recebeu outro. Ela vai permanecer na sua alma para sempre. Então, é uma coisa que a gente pode discutir, né? Mas o fato teológico espiritual que a Bíblia quer nos ensinar é que até as experiências amargas da vida, elas contribuem para o nosso amadurecimento e para a forma como nós conhecemos a Deus. Isso nos leva a conhecer a Deus de uma maneira que nós não havíamos conhecido até então. Ok? Às vezes Deus tem que usar meios difíceis, duros, como lutas e tribulações pelas quais nós passamos, para poder tirar a cegueira dos nossos olhos e a gente conseguir vê-lo como ele é, né? Ok? Respondi a sua pergunta? Ok. Mais alguém? Não? Ok, vamos então orar a esse respeito. Vamos passar para as aplicações e vamos orar. Eu quero só colocar 4 breves aplicações. Primeiro, nós precisamos ter, irmãos, a consciência de que nós estamos em guerra. Uma guerra espiritual contra o inimigo invisível, mas muito real. Não sei se você tem essa consciência, não sei como você enxerga esse quadro, mas que nós aprendemos aqui, nesse momento, até o ponto em que nós conseguimos explorar o texto, é exatamente isso. Nós estamos em guerra, uma guerra espiritual, uma guerra contra potestades e principados, contra poderes malignos que se levantam contra nós, como igreja e como pessoas individualmente.
Segundo ponto, precisamos também nos interessar em conhecer o nosso inimigo. Não conhecer no sentido de estabelecer vínculos com ele, não, mas de saber contra quem nós estamos lutando, não é? Na arte da guerra, o autor escreve que a primeira coisa que você precisa fazer para vencer uma guerra é conhecer o seu inimigo. E se conhecendo, lá na arte da guerra, você perceber que o exército dele é maior do que o seu e você não vai conseguir vencê-lo, a coisa certa a fazer é hastear a bandeira branca e tentar um tratado de paz. Isso lá. Aqui não vale isso. Aqui é guerra declarada e não tem como ter paz, não tem como ter tratado, porque o inimigo aqui ele está totalmente destruído na sua moralidade, na sua capacidade de fazer o bem, na sua capacidade de fazer algo que não seja destruição e o mal na vida das pessoas. Então, não estamos lutando contra outras pessoas no sentido de que nós devemos considerá-las como nossos inimigos, não, os nossos semelhantes que discordam de nós. Não, as pessoas com quem nós não simpatizamos, não, essas não são as nossas inimigas, as pessoas não são os nossos inimigos. Nós devemos nos interessar em separar essas coisas, irmãos. Entender isso claramente. O nosso patrão, por mais opressor que ele seja, nem de longe ele se compara ao nosso inimigo verdadeiro. E às vezes a gente também deveria se perguntar se o mau patrão não é reflexo de um mau funcionário, né? Porque também isso acontece. Terceiro ponto, nós devemos ter uma boa medida a respeito da existência do diabo. Não devemos aumentar e nem diminuir o que ele representa. Não sei se você é mais do tipo que tem medo do diabo ou do tipo que o subestima. Nos dois casos, está errado. Nós devemos ler mais atentamente a Bíblia, orar e pedir a Deus que nos ajude a enxergar a realidade dessa existência espiritual real e também pedir a Ele que nos dê a justa medida o tamanho da ameaça desse inimigo sobre nós, para que a gente esteja alerta. Essa não é uma luta da qual você diga assim, eu vou ser parcial, né? Eu vou ser imparcial, eu não vou tomar parte dessa luta, vou ficar aqui, não vou me envolver. Não tem como, irmãos. Ou você entra na luta e se defende e ataca e faz a vontade de Deus e permanece em Cristo, ou você vai ser destruído em um momento ou em outro. E por fim, nós precisamos compreender com muita clareza que nós não temos poder em nós mesmos para travar essa luta. Nós devemos buscar o fortalecimento na única fonte, verdadeira fonte de poder, que é o nosso Deus. Não estamos lutando contra pessoas. E peça ao Senhor que Ele lhe mostre o tamanho do poder que Ele tem e tem disposto para você, para que você vença essa luta. Ore para que Deus ensine você a usar a sua armadura da forma correta, né, e no tempo correto. Ok? Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã. Ó Deus, pelo tempo que o Senhor nos proporcionou de aprender um pouco mais à luz da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque ela tem falado aos nossos corações, nos instruído acerca desse inimigo comum, que é o nosso único e verdadeiro inimigo neste mundo, contra o qual nós devemos lutar com todas as nossas forças, fazer guerra por meio da oração, por meio do uso diligente e inteligente das armas da nossa armadura. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver de modo vigilante, para que nós não venhamos a abrir brechas, Senhor, em nossas vidas, para que o inimigo seja fortalecido pela nossa própria instabilidade, pela nossa falta de vigilância, pela nossa negligência com a oração, com a Tua Palavra. Ó Deus, nós te pedimos, enfim, desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos estar apostos para essa luta. Permita que nós compreendamos com toda a clareza que nós estamos numa guerra. Permita que nós entendamos, ó Deus, com o entendimento correto, Senhor, e equilibrado,
a exata medida das forças contra as quais nós estamos lutando. Permita, Senhor, que nós entendamos que os nossos inimigos não são as pessoas que discordam de nós, aquelas com as quais não simpatizamos, ó Deus, não temos comunhão, aquelas que, até mesmo aquelas, ó Deus, que fazem coisas horríveis contra nós, contra a nossa nação, contra a nossa família, contra quem quer que seja. Não são elas as nossas inimigas. Nós temos um inimigo espiritual contra o qual nós devemos lutar e devemos considerar somente ele como nosso inimigo. Então nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos também nesse sentido. Permita, Senhor, que nós possamos compreender que o Senhor colocou à nossa disposição, Senhor, um poder que está muito além, acima de todo o poder do mal que se levanta contra nós. E que nós devemos buscar nessa fonte de poder para vencer, ó Deus, essa luta, que não é uma luta que nós possamos travar com as nossas próprias forças e recursos, mas somente com a armadura do Senhor. Então coloque em nossos corações a compreensão de tudo isso, guarda-nos, ó Deus, da negligência, da displicência, da falta de vigilância, desperta os nossos corações e mentes para que nós estejamos alertas o tempo todo. Ó Deus, permitindo que o Senhor opere em nossas vidas para libertar outros deste império das trevas que ainda governa sobre a vida de muitas pessoas. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém.